Olá, saudações, aqui é o professor Elvis que fala, o seu professor de música, ok? E vamos para mais uma aula de teoria. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita musical. Algumas regras, não são todas. Obviamente, a escrita musical envolve muitas regras. Esse aqui é o capítulo 2 do nosso volume 4, do livro de teoria, volume 4. Capítulo 2. Ok? Se liga aí. Então pega a sua apostila e vamos acompanhar aqui a explicação do professor. Eu vou tentar ser assim bem fácil na minha explicação. Então eu vou utilizar aqui o livro da professora Nelore. Inclusive quem quiser adquirir os livros dela, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar o site dela e adquirir os livros lá da professora. Tem muita coisa boa, tá? Esse, inclusive, são os livros que a gente indica aqui na escola, para que o pessoal vá lá no site e adquira para a gente usar aqui. Bem, então nós vamos falar aqui sobre a escrita musical, algumas regras. E, obviamente, como sempre, ela traz um conceito, o que é escrita musical. Escrita musical é um tipo de linguagem que deve transmitir uma ideia ou pensamento. Quanto mais corretamente ela for feita, mais claramente ela será entendida e executada. Exatamente. Uma boa partitura, ela faz muita diferença na vida de quem toca, né, um instrumento como o teclado. A escrita musical baseia-se em regras e orientações que servem de guia para alunos e profissionais da área. Na verdade, é um padrão universal, né? Quem escreve uma partitura aqui no Brasil pode muito facilmente mandar essa partitura para alguém do outro lado do mundo que fala inclusive outro idioma, e essa partitura ela pode ser lida, interpretada sem nenhum problema. Por quê? Porque ela possui regras padronizadas, né? Por isso ela é considerada uma notação musical universal. E aqui tem um trecho que eu gosto que os alunos prestem bem atenção, que é esse trechinho que está aqui. Estas devem ser atentamente consideradas por aqueles que desejam ter seu material referenciado como produto de alto nível, mesmo que estejam usando programas de computador como auxiliar de escrita musical. Hoje em dia é muito natural a gente escrever partituras utilizando um software de edição, né, como o MuseScore, por exemplo. Eu vou mostrar já, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão ver aí na tela um editor de partituras. E esses editores, eles praticamente já seguem todas as regras da escrita musical. Automaticamente, né? Você não precisa esquentar a cabeça. Antigamente a gente tinha que fazer partituras à mão e isso era uma coisa meio cansativa, né? Mas foi feito assim por muito tempo, não se engane. Não vá pensando que sempre existiu uma máquina para escrever partituras, não. A invenção do editor de partituras é algo que surgiu com o desenvolvimento da informática também, né, dos softwares, dos aplicativos. Então é algo de 40 anos para cá. E isso é muito pouco tempo em comparação ao que já foi feito antes, né, como era feito antes, que era feito à mão. Como escrever a armadura de clave? Vamos começar vendo algumas regrinhas para a armadura de clave, que é esse conjunto de acidentes que a gente coloca no início da música, né, indicando a tonalidade. Então a primeira regrinha diz o seguinte: a armadura deve ser escrita depois da clave, antes da fórmula do compasso. Então fica entre os dois, ok? Sempre desse jeito. Você vai notar que quando você usa o editor de partituras, ele já sabe disso, né? A armadura deve ser repetida em todas as pautas da mesma música. Então você vai ver aqui, ó, que em todas as pautas você vai ter a armadura ali como lembrete, né, dos acidentes que pertencem àquela tonalidade. Tá? Eu estou aqui na frente, mas vocês vão ver agora. Tá vendo aí? Ok, vamos mais para baixo. Você que está aí acompanhando com a apostila, não esqueça de anotar suas dúvidas e trazer aqui para a sala, tá? Ou na sua chamada de vídeo, na sua videochamada semanal. Os acidentes devem sempre obedecer, deixa eu grifar, a ordem dos sustenidos ou bemol, independentemente da clave usada. E é o seguinte: isso aqui é um assunto para quem domina ciclo de quintas, então se você não estudou o ciclo de quintas ainda, recomenda-se, é altamente recomendável, né, que você estude o ciclo de quintas, porque é ele que rege, né, a ordem desses sustenidos aí que vão aparecendo na armadura da clave, ou dos bemóis também.
Bem, recomenda-se dominar a escrita da armadura nas claves de Dó, terceira linha e quarta linha. É o seguinte, para nós tecladistas, principalmente aquelas pessoas que tocam teclado arranjador, vocês não vão se preocupar muito com essa questão da escrita em outras claves, né? Diferente da escala de Sol, ou da escala não, da clave de Sol na segunda linha, porque nós não utilizamos essas claves no teclado arranjador. Vocês vão perceber isso ao longo dos seus estudos aí com a escola, com o professor, ou comigo mesmo, que a nossa clave específica e especial, e que nós vamos usar em nossa ampla maioria aqui, vai ser clave de Sol. Mas isso não impede você de estudar outras claves. Então, eu também aconselho que você estude outras claves, com certeza. Vamos avançar. Como escrever a fórmula de compasso agora? Vamos ver algumas regrinhas da fórmula de compasso. A fórmula só é escrita na primeira pauta, a não ser que haja mudança de fórmula. É verdade. A gente só pode colocar a fórmula na primeira pauta. Isso aconteceu aqui, ó. Essa mini pautazinha que está aqui, ó. Tá vendo? Você vai perceber que a armadura eu tenho que colocar em todas as pautas, mas o compasso não. O compasso eu só boto no primeiro. Ou aonde tiver a mudança de compasso. O número superior, deixa eu ver aqui, é escrita logo após a armadura de clave. Quando tem, né? Quando não tem, você escreve logo após a clave, claro. No caso de uma música em tonalidade de Dó maior. O número superior deve ser escrito entre a linha superior, no caso a quinta linha, né, e a linha do meio. Já o número inferior, entre a linha do meio e a linha inferior da pauta, ou seja, a primeira linha. Então, você vai ver aqui, ó, que o número de cima ele está entre a terceira e a quinta linha. Já o número de baixo, ele está entre a primeira linha e a terceira linha, e é assim que deve ser. Não se usa traço de fração entre os dois números, exceto na pauta com uma linha. Essa pauta percussiva, né? Pauta que geralmente é usada para leitura rítmica. Eu estava até pensando em utilizar essa pauta para trabalhar a leitura rítmica, né? Mas como a gente lê partituras, essas coisas, eu acabei desistindo e vocês vão perceber que nos exercícios de leitura rítmica eu também coloco as notas na pauta, mesmo que seja numa linha só. Inclusive a professora Nelore também faz isso, né? Ela raramente usa a pauta com uma linha única, né? Indicando linha de ritmo, linha de percussão. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, no caso de mudança de fórmula de compasso, escrever a nova fórmula após a barra de divisão. Se a alteração ocorrer no início de uma pauta, a fórmula deve ser escrita com aviso ao final da pauta anterior, deixando-se a pauta em aberto. Ok. Ela vai dar o exemplo. A professora Nelore é muito didática nas suas explicações aqui nos livros, e ela sempre coloca exemplos. E aqui é muito claro para quem estuda teoria musical, né? Para quem está chegando agora e vendo essa lição, esse capítulo agora, caindo de paraquedas, fica meio confuso. Mas a gente tenta explicar. Isso é uma fórmula de compasso. Deve ser escrito no início. Se for necessário trocar, você tem que colocar ela logo após a barra de compasso, né? Aonde esse novo compasso vai atuar. Se, né, ele vai mudar de uma pauta para outra, deve-se colocar um lembrete no final da pauta anterior, né? E deixar ela em aberto aqui, ó. Ela vai ficar aberta. Então você bota esse lembrete aqui, é como se fosse um aviso. Olha, vai mudar de compasso aí, o compasso é esse agora, 2x2. E em seguida continua normalmente. Então você vê que até aqui me parece que as regras não são lá essas coisas de complicadas. Tudo muito simples. Tudo isso é para manter o padrão, né? Como escrever as figuras? Agora a gente vai falar das figuras rítmicas, semibreve, colcheia, semínima, mínima, principalmente das figuras com haste, as figuras que têm a perninha. Então vamos lá, na letra A, o que é que ele diz aqui, que ela vai explicar. Eu vou subir um pouquinho para vocês irem vendo os exemplos. Quando as figuras são escritas na pauta, devem ficar exatamente na linha ou no espaço onde elas devem indicar uma nota, ou seja, exatamente no espaço, exatamente cortada pela linha. Algumas pessoas, quando vão escrever à mão, né, aí gostam de, assim, comer uma linha, aumentar o espaço.
e você deve respeitar isso aqui consideravelmente. Você tem que escrever no espaço, na linha. Isso confunde muito. Se você for escrever à mão, não colocar a nota certinho no espaço e na linha confunde quem vai ler. Quando elas são escritas, deixa eu destacar aqui para você não se perder, em apenas uma linha deverão ser cortadas por ela, ou ficar uma acima e outra embaixo, né, de cada. Aqui ela está falando de um exemplo que agora eu vou precisar do MuseScore, porque o exemplo aqui não ficou muito claro. Bem, eu estou colocando aqui o MuseScore, eu vou tentar sair do meio aqui para vocês verem as ferramentas que eu estou utilizando aqui no aplicativo. Não sei se vai dar para ver, mas enfim. Eu vou colocar aqui uma semínima numa linha e outra semínima, né, na outra linha aqui. O que foi que ela quis dizer? Aqui, ó, quando as notas são escritas, tá vendo? Duplas, né? Você tem que colocar exatamente nas linhas, elas têm que estar cortadas pelas linhas, bem direitinho. E quando elas estão escritas no espaço, mesma coisa, ó, tem que ficar bem direitinho no espaço para não confundir, tá certo? É isso que ela está tentando explicar aqui nesse trecho. E C, vamos voltar aqui para o livro, agora eu vou sair do lugar de novo, senão eu vou ficar na frente. E aqui na letra C nós temos as notas que têm bandeirolas, quando escritas em pares ou grupos de mais notas, são unidas por uma barra de ligação. Seria o exemplo C aqui. Então, as duas colcheias aqui, você vai notar que elas estão ligadas aqui pela barra. Então, um editor de partituras, ele trabalha da mesma forma. Repare só. Eu vou escrever aqui nesse compasso algumas colcheias, né? Note só. Quando eu começo a escrever, o próprio aplicativo, ó, ele já junta as notas, ó, tá vendo? Ele mesmo aplica a regrinha, tá vendo? Então, essa é a forma correta de escrever. Ou seja, quando eu tenho várias notas em grupos, né, eu vou ligá-las assim, ó, com um traço de união na haste. Isso aqui representa uma bandeirola, ou seja, eu já falo muito ou seja, né? Está indicando que é uma bandeirola, um traço é uma bandeirola, indicação de colcheia. Se a gente fosse escrever sem essa barra, olha só o que é que ia acontecer. A leitura, ela fica um pouco confusa, tá vendo? Se aqui no meio fosse uma semicolcheia, ela teria mais uma perninha aqui, mais uma bandeirola, você provavelmente iria se confundir. Então, por esse motivo, se escreve com o traço de união. Isso ajuda a destacar, né? E também a entender o ritmo da célula rítmica, né? Desse trecho aqui. Isso só é compreensível para quem realmente estuda teoria musical. Quem vai pegando aí caronas, né? Acaba ficando com as lacunas. Por isso que a gente convida, e esse professor aqui que vos fala, eu também dou aulas online, tá certo? Se você tem interesse de assistir aulas com o professor, você pode ter aulas online comigo em horários individuais, uma vez por semana, tá? É só entrar em contato aí comigo. Meu contato está aqui na descrição, tá certo? E eu tenho um curso completo. O curso se chama Partitura e Teclado Fácil. Ok? Vamos lá, vamos continuar a aula aqui e vamos dar continuidade. A gente acabou de falar sobre... ainda tem mais uma aqui, ó. Letra D. Acho que é na página 22, hein? Vira aí para a página 22. Quem tem o livro. A escrita deve ser proporcional, isto é, à distância entre as notas, assim como entre notas e pausas. Deve respeitar os valores das mesmas. A finalidade é que as subdivisões rítmicas fiquem claras dentro de cada compasso. Rapaz, isso aqui foi uma coisa que eu só vim perceber depois de um tempo que eu estudava. Eu não sabia que a distância entre as notas fazia também parte de uma sinalização para ajudar você a compreender o ritmo daquele trecho. Repare só, olha só como essa semibreve ela está distante da próxima nota. Por quê? Essa distância, né, já é alusiva, já é para que você deduza que essa nota aqui é uma nota muito longa. A própria figura ela já determina isso, né? Mas além disso, as pessoas que desenvolveram a escrita musical, elas perceberam que essa distância também ajuda a perceber que a nota é longa. Já olha a semínima, da semínima para a mínima. Olha como a distância aqui é curta. Por quê? Porque a semínima é uma nota curta.
Veja a distância da mínima para a semínima. É um pouquinho maior, porque a mínima é uma nota um pouco maior. E legal é que o editor de partitura ele também faz isso. Quando a gente vai escrever aqui, por exemplo, uma semibreve, ó, ele coloca ela lá no cantinho, ó, tá vendo? Vou colocar aqui. Olha, vou escrever uma semínima aqui. Aí vou colocar uma mínima. Veja que ele mesmo faz isso, ó. Olha a distância que ele vai dar. Ó, se você notar, tem uma distânciazinha diferente, ó. Que é que os compassos eles estão um pouco imprensados, mas nota que tem diferença, ó. Aqui elas estão bem pertinho, aqui não está. Então essa distância ela tem que ser equivalente ao valor em tempos que essa nota tem, tá? Isso também vale para as pausas. Como escrever as hastes? Aí vem outra briga de foice grande. Graças a Deus que existe o MuseScore, um editor de partitura, porque a gente só clica e ele mesmo vai colocando lá as notas tudinho. Eu enfatizo muito isso com os alunos. Olha, baixa o editor de partitura, você que estuda, você que usa partituras. É muito legal tocar com partituras, eu acho massa. Eu nem preciso ensaiar tanto. Depois que a gente aprende a ler partituras, a gente não precisa ficar dependente da memória, entendeu? De ficar ensaiando e tal. Poxa, eu tenho um evento, eu tenho alguma coisa para tocar, eu simplesmente abro minha pasta e começo a tocar. É só ler as notas na pauta. Claro que até isso acontecer, você vai estudar um pouco. Você vai queimar a pestana, vai errar muito, né? Mas chega-se o dia em que você apenas abre e toca. Abre e toca, e assim vai. Não vai precisar ficar memorizando, decorando o tempo todo. Isso é fato, eu sou testemunha disso. Como escrever as hastes? Hastes, gente, é essas perninhas aqui que as notas têm, tá certo? Essas perninhas aqui. Agora que eu li, eu vou levantar um pouquinho. Como nota simples, semínima e mínima. O objetivo é manter a haste dentro da pauta. Portanto, a gente até viu essa regrinha lá no livro 1, no volume 1. Quando está falando sobre os valores, ela menciona essa regra. Então, tem 3 regrinhas básicas aqui. Nota escrita acima da terceira linha, escrever haste para baixo, à esquerda. Então, é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Para baixo, do lado esquerdo da cabeça da nota. E assim todas as que estão acima da terceira linha. A nota escrita na terceira linha, preferencialmente, escrever haste para baixo. Isso quer dizer que ela também pode ser escrita para cima. Então, essa nota aqui ela está escrita para baixo porque é preferencialmente escrita para baixo. Mas se você colocar para cima, pode. Mas se colocar para cima, aí você vai seguir essa regrinha aqui. A nota escrita abaixo da terceira linha, a haste vai ficar para cima. E se a haste fica para cima, ela tem que ficar do lado direito. Então, veja. Hastes, notas com hastes para cima, sempre do lado direito da cabeça da nota. Isso vai valer para essa nota também, caso você decida escrevê-la para cima. Bem, um exemplo disso aqui no nosso programinha, eu posso dar. Eu vou colocar aqui, ó, uma semínima escrita na terceira linha, terceira e terceira. Você vai ver que o próprio programa, ele já coloca para baixo. Mas se eu colocar para cima, você vai perceber que essa haste aqui ela vai ficar para cima, mas vai ficar aqui, ó, do lado direito da nota. Então, ó, ok? Isso aqui está certo, pode ser feito assim. Agora, se você tem várias notas, né? Várias notas si, assim, se repetindo, ou várias notas na terceira linha, porque a clave pode ser diferente. Se você optar por colocar uma para baixo, não coloque as outras para cima, você vai mantê-las assim. Isso aqui ajuda a não poluir tanto, ok? Se você decidir colocar para cima, então faça isso com as outras. Mas lembre-se, se elas estiverem na terceira linha, tá bom? Ok. Regra, nem 6, nem 9. Ah, legal, isso aqui é uma dica importante. Quando for decidir a posição da nota, é o seguinte, quando você vê uma nota, uma mínima, por exemplo, né, escrita, e ela lembrar o número 6... Parece que o 6 aqui, ó, a bolinha do 6 parece a cabeça da nota, né? E a curvinha aqui, ó, parece a haste, só que essa haste é reta. Então, se a nota lembrar o número 6, está errado. Ou se ela lembrar o número 9, também está errado. Vamos lá, outra regrinha. Como grupos de notas. Agora vem aquela história do traço da colcheia, né? Bem, lá vai. A primeira regra diz assim. A nota mais distante
da terceira linha determina a colocação da haste. Então, se a gente olhar aqui, essa nota aqui, ó, nesse grupo, essa é a nota mais distante da terceira linha. Então, é ela que determina a posição da haste. Você vai ver que na posição que a haste dela ficar, as outras vão seguir. Ok? Do mesmo jeito aqui, ó. Se bem que aqui são, como diz, equidistantes. Ah, não, tem um aqui diferente, ó. Todavia, nós temos duas notas aqui, ó. Tá vendo? Acima da terceira linha. Isso quer dizer que a maioria está escrita para cima, então hastes para baixo. Já essa outra aqui, vamos ver aqui. Ah, não, nem li a regrinha, vamos ler. Se as notas forem equidistantes da terceira linha, usa a haste para baixo. Ou seja, se elas tiverem a mesma distância, bota a haste para baixo. É mais ou menos o que ela quis dizer nesse exemplo aqui. Para as notas muito espaçadas, usar uma linha central para onde convergem. Isso aqui é muito raro ver, muito raro, porque o tipo de partitura que nós usamos são partituras de música popular. Geralmente os cantores, os intérpretes, né, as músicas que são compostas para as pessoas ouvirem, músicas que vendem, elas não têm um intervalo tão grande, são raras essas músicas. Então, esse caso aqui é muito difícil de você ver. Todavia, se você tiver que utilizar, o que é que está acontecendo aqui? Traça-se, né, o traço aqui no meio da pauta. E nesse traço você vai distribuindo as hastes, as notas, de acordo com a direção que cabe a essa nota. Então, essa daqui não está acima da terceira linha, haste para cima do lado esquerdo. Essa aqui está para baixo, então haste para cima do lado direito. E todo mundo colado aqui no traço central. Parece ser uma regra difícil, mas não é. Ok? Se bem que você não vai utilizar muito isso, não. Nem se preocupe. Uma observação importante, No compasso quaternário, agrupar tempos 1 e 2 e 3 e 4. Prefere-se não unir os tempos 2 e 3. E aqui eu vou ter que usar o MuseScore novamente. Vamos ver como é que eu posso explicar isso aqui. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui 4 pausas de semínima. Acho que vai dar para entender aí. Preste bem atenção. Eu estou aqui nesse compasso, tá certo? Esqueça isso aqui. Eu vou apagar para você não se atrapalhar. Deixa eu apagar o restante aqui. Vou apagar tudo. Pronto. Vamos começar daqui. Opa. O que é que eu tenho que fazer aqui? Se eu tiver várias notas, ó, várias colcheias, vou escrever tudo numa nota só. Pronto. Olha o que foi que ele fez. Preste bem atenção. Esse compasso ele é quaternário, certo? Ele distribuiu as notas aqui, agrupando os tempos 1 e 2, aliás, os tempos 1 aqui e o tempo 2, tá vendo? Ó, o tempo 1 aqui, representado por essas duas colcheias, tá? Essas duas colcheias são o tempo 1. Eu vou tentar colocar uma cor diferente aqui para ele. Pronto, vamos botar aqui essa cor. Aí, essas duas aqui vão ser o segundo tempo, botar uma cor diferente. Essas duas aqui somadas é o segundo tempo. Aí veja, essas duas aqui, elas vão ser o terceiro tempo e essas duas aqui vão ser o quarto tempo. E olha o que foi que aconteceu aqui. A gente agrupou, colocou aqui um traço de união, agrupando os tempos 1 e 2. E outro traço de união, agrupando os tempos 3 e 4. O que é que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar esse tipo de união aqui, ó. Evitar isso. Unir os tempos 3 e 2, certo? Isso causa uma confusão na hora de você fazer a leitura rítmica, tá? Por isso que eles vão ficar assim, desse jeito. Eu ainda poderia fazer o seguinte, eu poderia separá-los aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo separar e unir só essas duas. Acho que eu não vou conseguir, não. Não agora. Mas eu poderia unir essas duas sem problema nenhum, certo? Ah, porque eu não selecionei, não é isso? Deixa eu ver se é isso. Não. Eita, levando uma pisa do MuseScore. Ah, olha aí, pronto, ele voltou. Mas eu poderia fazer de duas em duas, tá? Eu só não vou conseguir fazer isso agora.
Vou ficar devendo essa dica. Pois bem. Bem, a gente vai dar uma corridinha, né? Para a aula não ficar muito grande e ficar aquela coisa chata, né? Teoria musical às vezes é meio maçante, mas é importante, é importante. O comprimento da haste normalmente é de 1/8 para a nota isolada, né? Ou a figura, cadê? Deixa eu ver aqui. A figura é da outra página. Ah, é porque ela está indicando que o exemplo vai estar na outra página. É isso. Ah, sim, exatamente. Bem, aqui na letra C, é isso aqui que ela está falando, ó. Tá vendo? Que o tamanho da haste, ó, tá vendo? Ela vai ser de 1/8, quer ver? Deixa eu ver aqui. O comprimento normalmente é de 1/8 para uma nota isolada. Então, aqui eu acho que o exemplo C é esse, é exatamente. Exemplo C. Se a gente notar aqui, ó, de Fá, a gente tem 1/8. Na letra D, as hastes. As hastes de notas suplementares, exceto da primeira nota, de linha suplementar, devem tocar a terceira linha da haste. Exemplo D. Cadê o exemplo D? Ela não colocou o exemplo D. Vamos passar direto, né? Sem problema. Eu posso explicar no programa. O traço indicado, que liga várias hastes, não mantém rigorosamente a mesma distância entre as notas. Notas acima ou abaixo da terceira linha têm suas hastes ligeiramente encurtadas à medida que se afastam da pauta. Eu acho que os exemplos estão trocados aqui, entendeu? Ela está falando o seguinte, ó. Na verdade, o exemplo aqui da letra C é o B, aqui está trocado. Erro de digitação, mas enfim. Então veja que a distância, ó, é mais ou menos de 1/8, e elas devem tocar sempre a terceira linha, tá vendo? As notas que estão fora da pauta, elas têm essa haste grande, né? E deve vir até a terceira linha. Até para indicar em que naipe ela está, aqui do mesmo jeito. Já a letra E, o exemplo, é esse aqui, ó. Entendeu? Então, em notas agrupadas aqui, ó, notas com traço, ela vai ter essa inclinação, né? E você vai ver que o tamanho das notas ela diminui, né? À medida que vai. E é interessante que ele tem essa inclinação, que é para você entender que essa sequência de notas aqui é uma sequência ascendente. Tudo isso ajuda na hora que você está fazendo a leitura da partitura, né? Isso aqui ajuda você a entender que a nota é para subir, a nota deve subir. Continuando. Como escrever as bandeirolas e barras de ligação? Bandeirolas são essas perninhas aqui, certo? Que as notas têm. Continuando, vamos lá. Bandeirola, também chamada de colchete. Cadê? É uma linha curva, sempre escrita à direita da nota para indicar as subdivisões da semínima em colcheias, semicolcheias, fusas e semifusas, exatamente. Essa nota, na verdade, é uma semínima, né, subdividida, e essa subdivisão ela é indicada pela bandeirola. Isso aqui é a primeira divisão da semínima. Quanto mais bandeirolas, né, mais rápida é a figura. Então aqui nós temos a colcheia, a semicolcheia, que vai ter 2 bandeirolas, a fusa, 3 bandeirolas, e a semifusa. A haste escrita é cada vez mais longa à medida que o número de bandeirolas aumenta com a subdivisão da nota. Então você vai ver que a colcheia aqui, ó, ela tem um tamanho de haste. Quando chega na fusa é necessário aumentar, senão não cabe, né, as bandeirolas. E olha o tamanho da semifusa. Barra de ligação. A barra de ligação, deixa eu sair do meio. É um traço que une notas em sequência, em substituição às bandeirolas. São aquelas barras que unem as colcheias, essas barrinhas aqui, ó. Ok? Então tem algumas regrinhas para elas também. E na verdade são 3 tipos que ela vai falar aqui. Vamos ver quais são. Então a primeira barra, a barra de ligação primária, é aquela que une todas as notas de um grupo, né? Tem que ser contínua, sem interrupção. Então, no caso, essa primeira barra aqui, ó, é a barra primária. Tá vendo? Ela liga todas as notas de um grupo e ela não pode ter interrupção.
A barra de ligação secundária pode ser mais curta. É aquela que une duas... Como é? É aquela que une notas de subgrupos contidos numa barra primária. Essa segunda barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, essa do meio. Tá vendo aqui do meio também, ó. Certo? Tem a barra fracional. Eu acredito que seja essa daqui, ó, essa do cantinho aqui, a número 3. Essa daqui também é uma barra secundária, certo? Essa outra barra aqui também é secundária. A barra fracional é uma barra secundária, porém sem extensão completa, entre duas notas. Ela tem o mesmo tamanho que a cabeça da nota e deve ser escrita sempre sob a barra primária. Então vamos lá, vamos analisar ela aqui. Bem, se você perceber, deixa eu ver aqui, quando ela diz que tem que ter o mesmo tamanho da cabeça, vê só, olha a espessura dela aqui, olha o tamanho da cabeça da nota, tá vendo? Ela tem que ter essa mesma distância. Aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Calma, o editor de partituras faz isso para você, tá? Você não se preocupa com isso, não. Você vem aqui, ó, escreve colcheia, né? Aí você vem aqui, bota um ponto nessa colcheia. Bora pontinho? Pronto. Aí agora eu vou colocar uma semicolcheia, olha só. Ele já faz isso para você, ó. Tá vendo? Ele já tira essa medida, certo? Você não vai se preocupar com isso. Por isso que eu digo, instale um editor de partituras. Comece a usar um editor de partituras, vale a pena. Em termos rítmicos, a barra de ligação tem a finalidade de reunir as notas pertencentes à mesma pulsação, sob a mesma barra, facilitando assim a leitura. Então, o uso da barra de ligação, o uso dessas barras ajuda na leitura rítmica. E, sinceramente, essa é a hora que a gente diz assim, rapaz, só quem entende isso, quem estuda teoria musical, né, e lê partituras. Ligadura de prolongamento, né, como é que é a colocação agora da ligadura. Vamos dar continuidade que tem que terminar. A ligadura de prolongamento é escrita entre notas de mesma altura, ou seja, Dó e Dó, mesma linha, mesmo espaço. Partindo da parte direita da cabeça da nota e terminando à esquerda da cabeça da próxima nota. Vixe Maria. Ó, no caso essa ligadura aqui ela tá meio estranha, né? Ó, porque ela tá começando do lado esquerdo, ela tem que começar do lado direito, né? Então ela vai, ó, e liga as duas notinhas assim, né? Como é que o editor faz isso, hein? Se eu quiser ligar essas duas aqui, dá para ligar? Olha aí, ó, ligou. Vamos ampliar aqui para você ver. Tá vendo? Isso é uma ligadura. Tchan, surpresa. Nunca vi uma ligadura, hein? Bem, colocação. As notas com haste para baixo. Escrevi a ligadura do lado oposto, ou seja, para cima. Então veja aqui, ó. Hastes para baixo, ligadura para cima. Hastes para cima, ligadura para baixo. A semibreve, deixa eu ver, no caso, ela vai falar aqui, ó, da semibreve agora. No caso de notas que não têm a haste, né, como a semibreve, imaginá-la com haste e usar a mesma regra. Ah, tá. E se a semibreve tivesse hastes, do jeito que ela está aqui, as hastes ficariam para baixo, então a ligadura fica para cima. Aqui eu tenho semibreves, parece um sorriso, ó. Não é? Parece um sorriso. E se elas tivessem haste, estaria para cima. Então a haste fica para baixo. Hastes em várias direções. Escrever a ligadura por cima. Então a gente tem aqui, ó, nesse caso, deixa eu ver, aqui, pronto. Uma haste para baixo, outra para cima, né? Como essas aqui estão na mesma direção, então haste para baixo, aliás, ligadura para baixo. Olha, hastes para cima, haste para baixo, ligadura para cima. Essa é a terceira regrinha. Ligaduras de expressão. Essas a gente não usa muito, né? Praticamente a gente não usa. Vamos ver quais são as regrinhas. Aqui. Hastes para baixo, a ligadura vai ficar para cima. Ó, hastes para baixo, aqui no exemplo A, ó, ligadura para cima. É a mesma regra, né? Hastes em várias direções, ligadura por cima. Então, se eu tenho aqui, ó, na letra B, haste para cima, para baixo, ligadura para cima. Letra C. Usar apenas uma ligadura quando os intervalos ou acordes forem ligados.
Então vamos ver aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Eu não preciso ligar tudo, né? Eu não preciso colocar aqui, ó. Tá? Entende-se que essa ligadura, ela também é colocada aqui, tá? E lembrando que isso aqui não é uma ligadura de prolongação, tá? É uma ligadura de expressão. A gente já está terminando, né? As ligaduras de frase, elas são usadas para indicar fraseado, né? Fraseado numa melodia. E aqui também tem regrinhas. Vamos ver a letra A. Escrita, deixa eu ver aqui. Marcar para a gente ir acompanhando junto. E eu tenho que sair do meio, senão dá errado. Pronto. Escrita sob ou sobre vários tipos de nota. Indica a extensão de uma frase musical. Quando qualquer ligadura continua na pauta seguinte, deixá-la em aberto no final da pauta. Bem, essa ligadura que está aqui, como ele disse na letra A, tá? A indicação dela é de que você está executando, né, um trecho que representa uma frase de sentido completo, sentido melódico completo. Provavelmente você vai ter uma progressão harmônica aí com cadência, tudo bem determinado. A gente vai estudar isso um pouquinho lá na frente. O que é cadência, o que é progressão harmônica. Mas geralmente esses fraseados, assim, essa ligadura de frase, indica um trecho com sentido completo. É quase como se fosse uma música completa, né? E é importante para quem toca partituras com isso aqui, né, prestar atenção nos sinais de dinâmica, nos sinais de articulação também, né, porque isso também vai fazer com que a música tenha um sentido no qual o compositor pensou. Nós tecladistas somos meio rebeldes. A gente não usa muito esse negócio, não. A gente acaba passando direto. Bem, pessoal, a gente chegou no final, certo? Do capítulo. É um capítulo cansativo, mas vale a pena a gente estudar com calma. Quase 40 minutos. O que é que a gente não pode esquecer? Aqui, o que é escrita musical? Ela vai trazer um conceito agora, né? Escrita musical é um tipo de linguagem que deve transmitir a ideia ou pensamento. Quanto mais corretamente ela for feita, mais claramente ela será entendida e executada. Baseia-se em regras e orientações que servem de guia para alunos e profissionais da área musical. Então, eu procuro seguir as regras, né, de escrita musical para que as minhas partituras sejam sempre bem vistas, né, e para que as pessoas, quando leiam, claro, né, elas possam entender o que é que está escrito ali e utilizar com facilidade. Todavia, isso requer estudo, requer dedicação, requer o acompanhamento de um professor, e isso é indispensável. Leva-se um tempo, sim, para você aprender a tocar um instrumento musical com partituras, mas é um tempo e um caminho que vale a pena ser investido. É um tempo que vale a pena ser investido e é um caminho que vale a pena ser seguido. Essa foi mais uma aula, eu vou ficando por aqui. E eu quero convidá-lo agora a deixar o seu like. Não esqueça, é importante demais que você deixe o like. É importante que você faça a sua inscrição se você não for inscrito no canal e ligue o sininho para receber as notificações. Lembre-se que essa aula, ela faz parte de um curso. Então você vai encontrar também uma playlist aqui completa, né, com outras lições que vão complementar essa daqui. Se você é aluno aqui do professor, da escola, você também está seguindo uma linha de raciocínio teórico e essa aula não está solta. Você está seguindo um planejamento. Quem não é aluno pode passar a ser, é só entrar em contato com o professor. Mas vamos lá, vamos ficando por aqui. Eu desejo a você paz e graça, muita saúde e até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.